E uma pessoa está perguntando se Figueira é um centro planetário. Não, Figueira não é um centro planetário. Figueira é um centro espiritual, que é muito diferente de centro planetário. Um centro espiritual pode ser uma expressão de um centro planetário, como Figueira deve ser uma expressão de Mirnajá. Mas Figueira não é Mirnajá, Figueira não é o centro planetário. O centro planetário, ele é um núcleo que conduz as energias cósmicas para a vida planetária. Então o centro planetário lida com a energia cósmica e cuida de introduzi-la na vida planetária. E o centro espiritual desenvolve qualidades espirituais para oferecer campo para o desenvolvimento das almas. Então é outra coisa. Agora, um centro espiritual, hoje, dificilmente persiste se não está ligado a um centro planetário. Porque a energia cósmica vem pelo centro planetário e se introduz na Terra. O centro espiritual tem que transformar aquela energia em energia espiritual, desenvolver esta energia na sua vida e assim promover um campo de desenvolvimento para quem quer crescer em consciência. Na superfície da Terra, estou falando da superfície, não? Na superfície da Terra, os centros espirituais preparam as pessoas internamente, interiormente. Isso não se pode esquecer disto. Um centro espiritual não é só para coisas práticas. Um centro espiritual não é só para desenvolver coisas externas, como por exemplo dar consulta, dar remédio, dar alimento, fazer rede de serviço externa. Sim, isso tudo faz parte, mas isso não é a razão de um centro espiritual. A razão de um centro espiritual é isto tudo acontecendo, porém dando campo para o indivíduo desenvolver espiritualmente. Então não se trata só de matar a fome de ninguém, nem de curar a doença de ninguém. Não, isto é obra de outros trabalhos. Nós fazemos isto, mas em função das almas. Em função das almas poderem estar com um campo melhor para elas se expressarem, para elas viverem, para elas desenvolverem. Isto é o centro espiritual. E esse centro espiritual vai se projetando no mundo concreto à medida que ele vai trabalhando. Mas isto não é um centro planetário, por mais que ele se difunda, por mais que ele trabalhe. Os centros planetários têm certas coisas que eles não podem fazer porque são coisas concretas. Então o centro planetário necessita de um centro espiritual para concretizar certas coisas, para fazer com que certas coisas aconteçam no plano da matéria. Então o centro planetário, como a Aurora, pode cuidar da cura, mas precisa de um centro espiritual que eventualmente dê certos regimes, dê certos procedimentos, dê certos medicamentos, implante certos processos de cura. Isso é o centro espiritual que faz. Se este centro espiritual está ligado à cura. Há centros espirituais que não cuidam de cura. Há centros espirituais que cuidam principalmente de instrução. Outros centros espirituais cuidam de religião. São diferentes setores. À medida que o centro espiritual desenvolve, ele vai abarcando um maior número de setores, mas ele está sempre ligado a um centro planetário. Os centros planetários têm prolongamentos não só nos centros espirituais, mas os centros planetários também têm prolongamentos nos centros intraterrenos. E os centros espirituais têm muita ligação com centros intraterrenos. Nós teríamos que desenvolver a nossa espiritualidade, teríamos que nos desenvolver espiritualmente para podermos entrar em contato com os nossos irmãos dos centros intraterrenos. Porque aí o trabalho é muito mais amplo, muito mais efetivo. Dos centros intraterrenos podem vir inspirações, podem vir experiências.
As hierarquias espirituais que estão nos centros intraterrenos podem ajudar os centros espirituais na superfície, como nós somos ajudados por muitas hierarquias que têm sede nos centros intraterrenos e outras nos centros planetários. Nós temos que conseguir ir unindo estas coisas, percebendo estas coisas. E nós vamos percebendo é quando no centro espiritual não permitimos, não deixamos que o lado material, que o lado humano se sobreponha ao outro. Isto precisa estar muito equilibrado no centro espiritual. Precisa estar muito equilibrado. Mesmo porque no centro espiritual, quando há algo concreto a fazer, deve ser o mais perfeito possível. Nós não podemos fazer uma coisa desleixada. Não podemos fazer uma coisa pela metade, cheia de erros, cheia de defeitos. No centro espiritual isto não é permitido. Não é permitido pela energia. Porque o centro espiritual lembra, representa um centro planetário. Então não é lugar de desordem, não é lugar de distrações. Um centro espiritual tem que estar alinhado. Mas isso não é um centro planetário. E é muito difícil formar um centro espiritual na superfície. Quando se forma um centro espiritual na superfície, aquilo é como uma joia rara. E que nós temos que zelar, cada um de nós tem que zelar por aquilo como que estivesse com uma joia na mão. Uma joia que está sempre exposta a muitas intempéries por causa das forças involutivas que transitam aqui na Terra livremente ainda. Então, um centro espiritual na superfície precisa de toda a nossa atenção, de todo o nosso amor, de toda a nossa dedicação, para que ele se mantenha como um campo de expressão para as almas, para que ele se mantenha num campo de trabalho e de expressão para aqueles seres que querem evoluir, que querem transcender o seu atual estágio. Então, isto aqui é Figueira, não é um centro planetário. E aqui uma pessoa está dizendo que algumas pessoas não compreendem por que vem a um centro espiritual e tem que trabalhar. Tem que lavar banheiro, tem que fazer mutirão de colheita, etc. Não é que tem que fazer, porque a gente está aqui porque quer. A gente veio aqui espontaneamente, a gente veio aqui porque foi atraído, porque atendeu a esta atração e veio para cá, de livre e espontânea vontade. Agora, nós aqui teríamos sim que ser um centro espiritual bem expressivo, que é para as pessoas chegarem aqui e não estranharem nada. Porque se nós estivermos na nossa expressão espiritual, ninguém vai estranhar em limpar banheiro. Porque banheiro existe em todos os lugares e eles têm que ser limpos, alguém tem que limpá-los. Cada dia um que os limpa, cada dia um que vai fazer a colheita, as colheitas estão por fazer, isto fazem parte da vida do centro espiritual. Agora, o que conta é a qualidade com que fazemos as coisas. É fazer as coisas com qualidade. Qualidade. Ouviram bem essas palavras? Qualidade. Então, se está fazendo uma coisa, aquilo tem que ter qualidade. Se tiver qualidade, se aqui se limpar um banheiro com qualidade, qualquer um vai querer limpar banheiro aqui. Mas precisa que seja feito com qualidade por aqueles que estão envolvidos e doados ao centro espiritual. Eu chegaria a dizer que para fazer uma coisa mal feita aqui, ou fazer uma coisa pela metade, é melhor que não seja feita. Porque se ela não estiver feita com qualidade, ela não vai tocar a alma daqueles que chegam. E aí aqueles que chegam vão ficar com esses problemas. Afinal, eu fui lá, não é para limpar banheiro. Claro, a pessoa veio aqui para outra coisa. Mas ela deve encontrar aqui uma vida de tanta qualidade que limpar banheiro seja uma coisa de qualidade. Aí não tem como reagir. Então precisa uma informação que um centro espiritual não é um lugar onde a gente vai só rezar. Ali está sendo desenvolvida uma vida. E se esta vida não for de qualidade em todos os seus aspectos, acontecem estas coisas.
Que uma pessoa chega aqui e não compreende por que ela tem que trabalhar. Ela não compreende porque ela quer encontrar qualidade. E ali ela está se formando também, ali ela está desenvolvendo os seus aspectos. Ele diz, não sei se vale a pena falar disto, porque já se falou tantas vezes. E eu não sei também o que é que os entrevistadores passam para aqueles que vêm aqui pela primeira vez. Então, os entrevistadores também ouviram, só que a gente não vem aqui para trabalhar. A gente vem aqui para desenvolver qualidade. E nós teremos que receber as pessoas com qualidade. Se trata de qualidade, não se trata só de fazer. Então eu acho que foi bom esta observação, porque demos mais um passo nesse sentido. E os entrevistadores tenham isto presente. E num centro espiritual, nós vamos para usufruir e ao mesmo tempo para servir. Porque o universo tem que estar equilibrado. Se nós vamos em um lugar e só vamos aspirar, aquele lugar vai ficar desequilibrado logo. Nós temos que aspirar, mas temos também que irradiar alguma coisa ali. Ali tem que se formar um equilíbrio entre aquilo que se tira e aquilo que se dá. Ali tem que formar um equilíbrio para que isto continue espiritual. Porque no espiritual não há essas diferenças. No espiritual há tudo muito harmonizado. Então, espiritualmente, nós não poderíamos chegar em um lugar e todos trabalharem para nós. Espiritualmente isto não existe. Você vai chegar num trabalho grupal e você vai entrar com uma cota daquele trabalho, seja o que for. Ali todos vão criar aquela espiritualidade, aquele trabalho, aquele ambiente. Então nós vamos, não é só para receber, nós vamos também para dar aquilo que somos. E lá vamos encontrar o nosso lugar. Lá vamos encontrar a forma de dar enquanto recebemos. Porque se não houver um perfeito equilíbrio entre esses dois movimentos, o centro espiritual se esgota. Deixa de ter força. Porque não há ali uma reciclagem. E essa reciclagem é isto do dar e do receber, do dar e do receber. Isto nós falamos em um plano bem concreto. No plano espiritual, isto é assim, mas muito mais para o lado de dar e muito mais para o lado de nós recebermos. Tanto assim que diziam no Oriente que quando nós damos um passo na direção de Deus, Ele dá vários passos na nossa direção. Assim que é o espiritual. Você faz um passo e Ele vem ao seu encontro, muitos passos. Então, não há contabilidade como aqui. O equilíbrio é feito de outra forma.